Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do relatório de gestão do GGRC11 das Agros Capital. Bem-vindos, pessoal. Pessoal, vamos então dar início aqui ao relatório de gestão de junho de 23 do GGRC11. Relatório esse mês com informações importantes. E esse mês a gente está divulgando o relatório, o vídeo do relatório, né, essa edição comentada aqui, junto com a publicação que a gente faz do relatório, para não ter aquele atraso dos comentários nossos aqui da gestão em cima do publicado. Bom, vamos dar início aqui. Aqui nas informações iniciais, já vamos falar aqui de uma informação importante que teve no fundo, né, que ainda em primeira mão aqui ainda não foi atualizado em função do informe mensal da CVM, mas a gente teve uma reavaliação da cota, do valor patrimonial da cota do fundo, que hoje veio para R$ 113,86. E acho que 3 perguntas, Diego, que são importantes responder. Primeiro, assim, a gente está divulgando já no relatório para manter a transparência de sempre, né? Não ficar aguardando datas aí que poderiam ser aguardadas, mas já estamos divulgando em primeira mão aqui para já comunicar para o cotista, explicar para ele, né, Diego, por que teve essa reavaliação, né, que caiu um pouco a cota, estava em aproximadamente 125. E acho que 3 perguntas importantes que os cotistas devem fazer primeiro, por que caiu? A gente vai entrar nesse ponto, o Diego vai explicar um pouquinho dos laudos, como são feitos os laudos, quem são as empresas, quais são os métodos utilizados, né, e como é que eles chegam nessa precificação. Acho que a segunda pergunta é o que muda para o fundo com essa reavaliação. Acho que nada nesse momento, é um valor contábil que você coloca, né, o patrimonial. Ele é, claro, uma estimativa, todo o mercado utiliza ele para entender o desconto do preço de tela sobre o patrimonial, enfim, e ter uma métrica para ter uma base, né, um ponto de saída. Mas acho que não é mais do que isso, né? A gente sempre vem falando que para nós, da gestão aqui do GGR, o valor patrimonial é um indicativo, mas não é para se prender nele, porque muitas vezes você pode conseguir vender um imóvel muito acima, em linha, um pouco abaixo, depende do momento de mercado, é muito mais importante, né? Então acho que é muito mais importante falar do momento de mercado do que do valor patrimonial da cota em si, né? E uma coisa importante, o Diego vai falar depois dos laudos, mas é que a avaliação dos peritos aí que fazem essa análise é muito em função do passado, né? E é uma coisa um pouco estática, quer dizer, como foi o passado, como estão as taxas de mercado e não olhar para frente para os próximos 12 meses, né? Ou 24, 36 meses, né, Diego? Aí a gente vai entrar nessa análise. Último ponto, o que a gente, né, pergunta que deve ser respondida, o que a gente da gestão entende como um valor justo da cota, né? Se a gente concorda com esse valor ou não, né? Nosso entendimento é que a cota tem espaço para aumentar de valor sobre o valor de mercado. A gente acha que o valor de mercado agora fechou o junho em 124,50, agora meados de julho já estamos aí com 122, algo próximo disso, e a gente entende que tem espaço para a cota se valorizar, porque, de novo, essa métrica do patrimonial é um indicativo, mas o que vale mesmo são os ativos, é o que você tem de renda neles e o que você tem de comparativo de mercado, né? Como está rendendo a renda fixa, como estão as taxas de outros títulos. Então, Diegão, fala um pouquinho aí dos laudos, né? Como é que a gente chegou nesse valor aqui que foi reajustado. Perfeito. Pedro, até complementando, pessoal, as Agros é uma das, se não a única gestora aí que disponibiliza os laudos na íntegra para o cotista, tá? E não vai ser diferente dessa vez. A gente continua com essa prática. Assim que fechada a auditoria, a gente vai disponibilizar aí na íntegra os laudos, né, para que o cotista possa acompanhar essa evolução aí do patrimônio, tá? E uma segunda informação, a gestora, a administradora não substituiu ou trocou aí as avaliadoras, tá? Elas são as mesmas que já vinham trabalhando nessas avaliações anuais aí do portfólio, tá? Empresas de renome, né? Independentes, etc. Exatamente. E uma delas é a Binswanger e a outra a Consult Engenharia, tá? São empresas aí que não tem nenhuma relação com imobiliárias, enfim, são avaliadoras aí já de nome aí do mercado, tá?
Bom, pessoal, então, assim, falando um pouquinho aí sobre a avaliação desses peritos, né? Assim, só lembrando, a gestora não tem qualquer tipo de influência no método utilizado aí pelas avaliadoras, né? Pelos critérios, enfim, eles acabam seguindo aí uma série de normativas e recomendações já de mercado aí para essas avaliações. Basicamente, vocês vão encontrar duas informações, duas avaliações no laudo aí, que a gente vai disponibilizar para vocês. A primeira é uma avaliação, Pedro, pelo fluxo de caixa. Né? Ou seja, quando a gente olha esses contratos de longo prazo, ele tem um período de locação, de receita e de locação, né? E normalmente os peritos fazem uma projeção aí de 10 anos, só que muito em linha do que você falou, olhando o cenário agora. Né? Eles... Sempre, só complementando, Diego, sempre pelo prazo do contrato, né? Quer dizer, o contrato vai vencer em 5, 10, 15 anos, eles projetam isso, correto? Aí trazem valor presente, né? Isso, eles olham um período de 10 anos. Então vamos pensar no seguinte, um contrato que tem o vencimento em 5 anos, durante esses 5 anos é o valor ali de contrato. Depois desses 5 anos, para fechar esses 10 de análise, ele faz uma projeção de mercado olhando o cenário atual. Ele não faz uma projeção de, pô, vai ter mais vacância, menos vacância. Não, ele projeta com base nos valores de agora. Tá? Se o contrato está vencendo em 5 anos, pode ser que ou ele projete um aumento ou uma queda do valor, depende aí do preço de locação versus o mercado, né? Então, Exatamente. Isso influencia também. Exatamente. E tudo isso ele traz a valor presente com uma taxa de desconto. Né? O que é essa taxa de desconto? No fim do dia, ela acaba sendo uma taxa que leva em conta cenário econômico versus risco da companhia versus como que está hoje as localizações. Ou seja, Pedro, essa avaliação ela não leva muito em conta, de fato, se o patrimônio cresceu ou não e se tem algum tipo de problema no portfólio. Cotista do GGR não tem nenhum tipo de problema no portfólio. É um formato de avaliação que os peritos utilizam aí para os fundos imobiliários. E para um fundo igual ao nosso, acho que vale lembrar, é muito utilizado o fluxo de caixa em função dos contratos, né, que são contratos atípicos, mais longos, etc. Então, o perito ele pode escolher, né, Diego, se ele vai usar o método fluxo de caixa descontado, o método do evolutivo, que nada mais é do que o custo de reposição, ou o método comparativo, que é outro método aí utilizado. Mas, enfim, no nosso caso, eles usam geralmente, né, não é regra, mas o fluxo de caixa. Foi isso que eles usaram aqui, né? Exatamente. E a segunda avaliação que vocês vão poder identificar ali no relatório é justamente esse método evolutivo para identificar o custo de fato aí de reposição desse ativo. Se fosse necessário reconstruir esse ativo, quanto que esse ativo valeria hoje, né? E aí, terreno e obra, né? Exatamente, Pedro. E aí, assim, a hora que a gente compara com os anos anteriores, essa avaliação teve um avanço e um aumento aí nessa última rodada aí de verificação aí dos peritos, tá? Então, vamos lá, resumindo, o método que foi utilizado, né, para avaliação da cota patrimonial do fundo foi o fluxo de caixa. Perfeito. Ela caiu em função tanto de prazos de contrato, aí, que estão se tornando alguns mais curtos, né, próximo do vencimento, e também principalmente pela taxa de desconto, que os peritos utilizaram uma taxa mais alta, a Selic está alta hoje, né? Para alguns inquilinos incluíram ainda um prêmio de risco e com isso o valor presente caiu, né? Por outro lado, o método evolutivo, que é esse que o Diego explicou, quanto custaria comprar um terreno, construir, claro, para a depreciação do tempo do imóvel utilizado já, ela subiu, né? Então, quer dizer, a gente tem dois cenários aqui. Pelo fluxo de caixa caiu, está menos de 1 bi agora, 926. Pelo evolutivo ela subiu e foi para 1,3, né, se não me engano. Exatamente. 1,3 bi. 1 bi 300, mais ou menos. Quer dizer, uma diferença grande, né, entre o evolutivo e o fluxo de caixa. Isso nos leva a crer que, assim, para esse lado ou para o outro, né? Difícil dizer, porque são métodos, mas a nossa opinião que vale é o método do valor de mercado, né? Quanto você consegue no imóvel hoje, quanto ele vale com base no que ele rende de aluguel, com base na qualidade construtiva, na localização do imóvel, né? Basicamente, e o custo de reposição importa para isso, porque hoje, para fazer um imóvel parecido, você vai ter um custo alto e isso vai se refletir no aluguel, né? Então, exatamente. Acho que é importante pontuar
essas questões. E de novo, Pedro, assim, a taxa de desconto ela é uma taxa que envolve o mercado hoje, né? E do que foi passado para trás, assim, do que já se passaram aí ao longo do tempo. Então, ela pode ter uma variação aí ao longo do tempo, e à medida que você tem uma sinalização de redução de taxa de juros, uma melhora de mercado, automaticamente essa taxa tende até mesmo a ser reduzida. Né? Sim, é o que a gente falou, né? Eles estão olhando para o cenário atual, que reflete um período passado, não estão olhando para um cenário futuro, talvez, que a gente vai falar um pouquinho, né? O que a gente está esperando de taxa de juros, de momento de mercado para frente, né? Então, talvez o próximo ano a gente tenha uma notícia muito diferente aqui, né? Mas, enfim, acho que, de novo, a ideia nossa é ser transparente, é explicar nos mínimos detalhes, né? Essas questões, disponibilizar, igual o Diego falou, daqui a 3 meses, mais ou menos, quando concluir a auditoria, a gente vai disponibilizar os laudos, todo mundo vai poder ter acesso pelo site do fundo, vai poder analisar e entender, e, no final, ver essa questão aí dos diferentes métodos, né, que foram utilizados. Acho que em relação ao valor patrimonial é isso. Vamos seguir no relatório agora. Então, assim, se inverteu, né? O valor de mercado do fundo hoje está acima do patrimonial. Então, o GGR passa a ter um valor de mercado acima do patrimonial com prêmio, né? Uma situação importante de pontuar. A gente distribuiu 1,05 em junho, né? Quer dizer, resultado de junho em julho, que foi distribuído agora em julho. Depois, mais para frente, tem uma pergunta até de um cotista querendo entender quanto que desse resultado foi de receitas ordinárias ou de não recorrentes, né? E a gente fala um pouquinho mais para frente disso, mas já adiantando, basicamente no primeiro semestre a gente teve 90% dos rendimentos via receitas ordinárias, né, resultado ordinário, e uns 10% via não recorrente. Claro que nem tudo é distribuído, né? A gente obedece à regra de 95% no mínimo, né? E a gente, eventualmente, a gente fez isso no primeiro semestre, retém algum caixa para, enfim, o fundo acumular caixas para o futuro, para distribuir um pouco a mais ou ter uma reserva aí de caixa, né? Então, acho que em relação a essa página é isso. Vamos falar um pouquinho agora dos comentários iniciais do relatório. Então, gente, acho que o mês de junho foi super importante para fechar um trimestre, né, Diego, que foi marcado pela recuperação dos fundos imobiliários. Então, a gente teve um início aí em abril e junho, enfim, notícias aí boas no cenário externo, no cenário local, que vieram para realmente fechar esse trimestre, mostrando que os fundos imobiliários se recuperaram bem. A gente entende que tem espaço para continuarem se recuperando, né, para as cotas continuarem subindo. É claro que tem momentos aí de correção, o mercado oscila, mas a gente vê uma melhora, né, um sentimento muito melhor, não só do mercado financeiro, mas da economia real. E quando a gente fala economia real, são as empresas, os inquilinos nossos, os parceiros. Então, é uma melhora de sentimento boa nesse trimestre. E a gente vê aí no cenário externo, economia americana afastando um pouco o risco de recessão, cenário local, o IPCA, que agora em julho até veio deflação, quer dizer, uma coisa que não se via há muito tempo. E se você analisa, né, esse período de pico inflacionário que a gente viveu pós-pandemia, nos parece, né, tudo leva a crer que a gente chegou ao final desse ciclo, Diego. Então, graças a Deus, estamos aí voltando para um período de normalidade, né, em termos de inflação, e isso é muito bom porque o mercado já precificou que a queda da Selic está dada no segundo semestre, talvez em agosto, talvez em setembro, mas isso não muda muito, né? O cenário é positivo, deve cair as taxas de juros, a curva já aponta isso, né? A NTN-B já caiu, a gente está com o spread hoje dos fundos imobiliários e do GGR, um bom spread sobre a NTN-B, depois a gente fala no relatório sobre isso também. Arcabouço fiscal, reforma tributária, então indicadores aí, notícias boas, positivas durante o mês. E só colocando para os FIIs, né, acho que a gente pode ter aí um céu de brigadeiro talvez no próximo semestre, porque nós vamos unir uma possível, ou talvez já dada, queda na taxa de juros, com uma questão aí que não podemos garantir, mas tudo leva a crer que a reforma tributária não deve mexer nos FIIs, né? Então a gente vai ter essas duas
questões importantes aí que podem estimular muito, né, Diego, ainda a cotação dos fundos imobiliários, né? E o retorno desse cotista, né, Pedro, assim, ele sair dessa posição de renda fixa, voltar para a olhar com outros olhos os fundos imobiliários, porque de fato aí tem muita oportunidade boa. Voltar a financiar a economia real do país, né? Exatamente. Então, enfim, o IFIX encerrou o mês com alta de 4,71, terceira alta seguida, como a gente falou aqui. Ainda teve o crescimento da base, né? Então, os fundos imobiliários ultrapassaram a marca de 2 milhões de investidores. O GGR, claro, participa disso. E a gente chegou em praticamente 105 mil investidores. Já agora em julho já atingimos, né? Mas final de junho foi 104.900, algo assim. E nosso muito obrigado a todos os cotistas que fazem parte da base do GGR, e aqueles que não fazem, a gente convida para fazer parte dessa nossa comunidade aí de cotistas, de investidores, né? Recebemos também a parcela de GFR, que acaba em setembro, né, Diego, se não me engano. Perfeito. Setembro finaliza, o ativo sai da carteira e a gente passa a poder utilizar o recurso que hoje está provisionado no caixa, já está em caixa, né, mas a gente não tem mais um recurso provisionado lá como um adiantamento, ele passa a fazer parte do caixa do fundo como um ativo mesmo, né? Passando um pouquinho para frente, o Diego fala um pouquinho aqui das atualizações e das visitas, né? Exatamente. Bom, pessoal, então esse mês aqui a gente tem aí algumas atualizações importantes, né, em relação a reajuste aí dos aluguéis, né, um deles, Ambev Guarulhos, a Benteler em Igaraçu, né, e a Moinho, tanto o ativo de São Miguel do Iguaçu quanto de Cascavel, tá? Então... Os dois foram juntos, né? Exatamente. E aí a gente tem aí um incremento aproximado aí de 1 centavo por cota aí em função desses reajustes, tá, pessoal? Rendimento legal, né? É uma parte ainda não muito grande do portfólio. Claro que ela é relevante, mas não muito grande, e tem 1 centavo aí de aumento do rendimento, mas só em julho agora que vai receber, né? Exatamente. E assim, pessoal, daqui a pouco a gente até fala um pouquinho, mesmo com esses reajustes, a média por metro quadrado ali de locação do portfólio do GGR continua abaixo aí do valor médio nacional pedido, tá, Pedro? Sim. Pessoal, a respeito da auditoria, tá? A PwC aí é a oficial contratada para a sequência aqui da auditoria do fundo, né? Lembrando que o ano fiscal do GGR se encerra em junho, né? A gente vinha aí de auditorias passadas feita aí pela KPMG. Esse ano foi necessária até por uma recomendação e obrigação da CVM de mudança aí dessa auditoria. O fundo não pode ficar com a mesma auditoria por muito tempo, né? Exatamente. Acho que completou 3 anos e tinha que trocar. Então, só sinalizando para vocês, a auditoria já está a todo vapor aí trabalhando. E de novo, terminada a auditoria, a gente publica aí todos os relatórios, laudos de avaliação, enfim, tem uma série de documentos bacanas que depois vocês podem acompanhar e analisar aí no site do fundo, tá? Bom, pessoal, no mês de junho a gente pôde visitar aí a Covolan, né? E bem recente até, Pedro, a gente está gravando agora em julho, vou até antecipar um pouquinho aqui para o cotista do GGR. Na próxima semana a gente deve estar publicando um vídeo aí sobre o relatório de acompanhamento lá da Covolan e acompanhamento da obra de reconstrução do imóvel, tá? Que legal. Então a nossa equipe teve lá, trabalhou planejamento, trabalhou de fato algumas frentes ali com a construtora para poder antecipar o máximo possível. E pessoal, obras aí a todo vapor ali, tá? Adiantou umas fotos no relatório, mas vai ter o relatório de acompanhamento com todas as informações, fotos e etc e tal, né? Exatamente. Então aqui tem um pouquinho das fotos, né? Tem até algumas fotos, a gente trouxe algumas imagens aqui dessa visita, tá, pessoal? Então tem até uma imagem aérea ali do complexo da Covolan. E um pouquinho ali para baixo você já vê os equipamentos trabalhando na área afetada pelo sinistro, né? Olha só como já está uma cara bem diferente, né? Eu tive com você lá um mês, pouquinho atrás, ainda não tinha, foi o dia que começou a obra, né? Exatamente. Está bem adiantado já.
Não, já está bem adiantado. A equipe pôde, assim, exige um trabalho e um sincronismo bastante importante ali com a Covolan, para que nem a Covolan atrapalhe, nem a obra atrapalhe também a Covolan, né? Então, isso está funcionando legal e daqui a pouco a gente vai ter aí o imóvel 100% operacional nessa área afetada. E Covolan voltando a operar, gente. Então, assim, a empresa, aos poucos, está aumentando a produção, aumentando o faturamento, a gente vem recebendo os valores, né, como já adiantamos, inclusive um pouco a mais do mínimo pelo faturamento crescente, que a ideia dessa obra é liberar uma nova frente ali para a produção da empresa, para que ela consiga produzir ainda mais e a gente tem os interesses, claro, para que o faturamento cresça, a empresa se recupere e o GGR continue recebendo e aumentando os aluguéis, né? Exatamente. Vamos lá, perguntas e respostas, né? Então a pergunta 1, se a gestão estuda a possibilidade de fazer o desdobramento das cotas. Para quem não sabe, é transformar a cota do fundo que hoje está em 120 em algum múltiplo aí que vá para, por exemplo, R$12, né? A gente faz o desdobro das cotas. Qual que é o objetivo disso? É você dar acesso para quem quer comprar cota por um valor menor, né, Diego? A gente está acompanhando ativamente os fundos que fizeram isso, né? E se o impacto tem sido positivo ou não, acho que principalmente em liquidez, né? Porque liquidez é o principal fator que um desdobro pode gerar. Acompanhando isso, a gente vai continuar, foi até uma pergunta muito interessante aí, a gente quer continuar ouvindo o cotista, entender qual a opinião dele sobre o assunto. Se for um tema que interessa para todos e que a gente veja que foi, né, bem sucedido em outros fundos, a gente não tem nada contra fazer isso. Claro que depende de aprovação em assembleia ou consulta formal, né? Então, a pergunta 2, Diego, que a gente já comentou, né, do valor de 1,05 que foi distribuído, o cotista quer saber quanto que não é recorrente, né? Então, a gente já adiantou que, não falando especificamente de 1,05, porque o rendimento ao longo do semestre foi variando, né? Começou em 0,95, 1,02, 1,05, mas de todo o rendimento distribuído no primeiro semestre, 90% aproximadamente foram resultados ordinários, né? Quer dizer, as receitas de locação menos as despesas, e o restante não recorrentes, principalmente venda de GFR, um saldo um pouquinho do ano passado de Nicei e Copobras, mas bem pouco, e Covolan, né? Que a gente teve aquela receita de seguro extraordinária que virou também não recorrente. E a gente tem no segundo semestre ainda um pouco, tanto de caixa acumulado quanto GFR. GFR continua com algumas parcelas agora ao longo do segundo semestre, então ainda teremos algum não recorrente no decorrer do segundo semestre. Sobre Americanas, aí, Diego, a gente vem comentando, né, sobre Americanas, fizemos até um vídeo sobre a empresa. Então, se a gente já estuda fazer qual o planejamento nosso para o vencimento. E como a gente tem dito, no momento, a gente já estudou o que fazer, o Diego mesmo já apresentou até no relatório o que seria um plano de dividir em módulos o galpão, né, para tentar ganhar liquidez ou aumento do valor do metro quadrado, mas por hora, assim, a gente só tem planos que podem ocorrer num eventual reposicionamento, mas a empresa está cumprindo o contrato e não tem o que fazer nesse momento, né, Diego? Mas se quiser só falar um pouquinho desse plano que é um imóvel grande, mas que pode ser modulado, né? Acho que é interessante o cotista entender como que é esse imóvel, né? Ele tem cross-dock, quantos módulos, qual a metragem que daria para ser feito, só a título informativo, porque não vai ser feito nada nesse momento, né? Não, perfeito. Pessoal, aí trazendo até de forma rápida aqui para vocês, olhando ali e dentro da nossa estratégia de reposicionamento, né, numa eventual necessidade de trazer um novo ou novos locatários em caso de uma saída das Americanas, a ideia para facilitar seria diminuir o tamanho do imóvel. De que forma? Modulando ele, né? A gente está falando de um imóvel aí, falando de galpão, de algo em torno de 80 mil metros quadrados, o total ali dá muito próximo de 90, onde a gente dividiria esse ativo em 4, 5 módulos, a depender aí da necessidade de mercado, né? Onde locatários distintos pudessem ocupar esse imóvel, né? E não necessariamente sendo direcionado para um monousuário, um único usuário ocupar esses 80, 90 mil metros quadrados.
O imóvel é um cross-dock, né? Ou seja, você tem doca tanto para carregamento quanto para descarregamento, um pé direito bastante interessante, possibilitando verticalização aí, com 12 metros livre. Então, assim, você poderia ter esse fluxo, até mesmo pela disposição, né, Pedro, e infra interna desse imóvel, ter essa multi-operação aí simultânea sem atrapalhar o dia a dia. Mas assim, de novo, foram estudos que nós fizemos e a gente vem sempre aí atualizando, entendendo como que está o mercado. Às vezes o mercado pode voltar com, não é mais 4, 5 módulos, mas sim são 2. Esse móvel possibilita, ele dá essa flexibilidade sem ter grandes investimentos. Acho que esse é o ponto, é um imóvel flexível, né? Um imóvel com um ABL grande, mais flexível, acho que esse é o ponto. E criando um gancho só, Diego, lá no começo a gente divulgou notícias, né, tanto da gestora quanto do GGR, e teve uma matéria publicada que a gente comentou sobre Americanas. Então, que criou-se, o título da matéria é que criou-se um alarde com Americanas, porque o que a gente tem visto é que os galpões que Americanas rescindiu ou devolveu, os típicos, né, principalmente, os proprietários, e muitos deles fundos, têm reposicionado o ativo a um preço acima do que tinha antes, né? Quer dizer, pode demorar aí 1, 2, 3, 4 meses, mas os ativos estão sendo reposicionados. Então, o importante é o ativo no final. Você compra ativos em fundos imobiliários que podem vir com inquilinos ou não, né? Nesse caso ele veio com inquilino, mas ele pode ser reposicionado como qualquer outro. Então acho que esse é o ponto importante aí de ser dito, né? Exato, acho que assim, pessoal, a localização estratégica, né? A qualidade do imóvel. O imóvel é super moderno, é o que tem hoje de mais moderno no mercado, tá, Pedro? Aliado ainda com um aluguel abaixo do valor de mercado para um ativo AAA, né? O nosso está abaixo no mercado, hoje. Ele está super abaixo. Então, para as Americanas, não só a questão do preço, mas da localização ali onde ele está. Ele é muito bem servido de malha viária, né? Para fazer todo o escoamento, uma série de benefícios em função da região. Logística. Então, ela viu como estratégico ter esse imóvel ali e até tentar concentrar um pouco mais das operações logísticas dela, né? Legal, Diego. Pergunta 4, então, se a gestão enxerga possibilidade de novas aquisições, né? A gente vem trabalhando muito e já falamos outras vezes aqui no relatório, no vídeo do relatório, tanto com negociações com atuais inquilinos, né? Então, o GGR tem um portfólio muito bacana aí de grandes empresas estratégicas aí para os seus setores, e a gente vem conversando com algumas delas, que estão buscando expansões, melhorias, etc. e tal, né? Também estamos falando com outras empresas que estão buscando aí operações de sale-leaseback ou de BTS, algumas em conversas já um pouco avançadas, né? A gente não pode abrir, mas estamos atuando, e acho que é o momento de falar que você, nessa transição de mercado, né, saindo do momento mais turbulento para uma melhora, é justamente onde a gente enxerga boas oportunidades, porque ainda não se realizou toda a expectativa de melhora, né? Quer dizer, a gente ainda não está com a economia 100%, tem expectativas boas, né? Então a gente já está vendo, olhando para frente, né, do ciclo imobiliário, a gente está vendo um ciclo positivo, mas eventualmente, dado momento, você ainda consegue boas negociações e boas aquisições. Então esse, na nossa opinião, é o momento certo para buscar tanto expansões quanto novas aquisições, mas claro, isso depende também da disponibilidade de caixa, de captações ou de estruturas aí de compra, né? Exato. Não, essa originação ela não para, viu, Pedro? É o que você falou, a gente está muito atento aí às oportunidades e nesse momento onde as empresas voltam a demandar crescimento de espaço ali, né, das suas operações, a gente precisa aproveitar aí desses bons negócios, vamos dizer assim, né? Seja em ampliação aqui do portfólio, seja em novas operações, acho que tem muita coisa bacana aí que a gente pode trazer aí para o portfólio do GGR. Legal. A pergunta 5, que é a última, sobre a mudança, né, alterar o regulamento para contratos típicos. Acho que é uma polêmica que a gente discute, muito mais pensando em reposicionar ativo do que em aquisições, né? Mas, assim, no momento, não tem nenhuma discussão sendo tomada em relação a isso. Qualquer mudança a gente vai colocar para o cotista, mas
a gente de fato quer manter o GGR com essa essência de atípico, né? Qualquer perda disso seria muito mais para um ativo que tem que ser reposicionado do que propriamente para uma aquisição, né? Exatamente. A página do yield, então, mostra, como a gente falou, né, NTNB caindo, o spread dos fundos imobiliários, tanto da média quanto do nosso, um spread interessante aí sobre a NTNB, quer dizer, isso já reflete essa expectativa de queda dos juros, né? Então a gente já está vendo isso. Os fundos imobiliários voltam a ficar atrativos, com IPCA caindo e spread aumentando. Então acho que isso só corrobora tudo que a gente falou lá no começo, né, dessa contínua melhora aí do mercado. Exatamente. Aqui o DRE do fundo, né? Então a gente abre ele para mostrar exatamente essa questão dos ordinários, os não recorrentes. Então a gente abre todo ele para que o cotista possa ter essa transparência. Performance do fundo também é um gráfico muito legal que a gente vem divulgando ele até, como a gente falou da outra vez, né, Diego? Poucos fundos como o GGR têm batido consistentemente, né, os índices, têm entregado uma performance aí tão atraente como essa. E passando rapidamente aqui, se quiser comentar, bom, aqui o balanço, né, só é o que mostra aquela reavaliação dos ativos. Então, basicamente, o que mudou foi a reavaliação dos ativos que a gente já comentou. De resto, pouca mudança, né, Diego? Exato. Tanto dos passivos ali, acho que segue a mesma linha do que a gente vinha trazendo. Bom, aí aqui, pessoal, os principais indicadores de mercado, na verdade a gente traz nesse gráfico aqui, Pedro, um pouquinho aqui da ideia para o cotista do que está acontecendo com o valor pedido aí de locação por metro quadrado a nível nacional, né? E a hora que a gente olha ali, até mesmo o GGR, mesmo com essas atualizações, você vê ainda que está abaixo, né? Pouco mais ali de R$ 22,70 por metro quadrado. Sim. Olhando uma média nacional de R$ 23,70. Inclusive tem publicação, é muito provável nos próximos dias aqui do fechamento do segundo semestre, de pesquisa aqui de mercado, e a gente acredita até que deva ter um aumento aí dessa média pedida a nível nacional, tá? Tá, legal. Quer dizer, a correção da inflação, mesmo corrigindo, né, os contratos, a gente vai continuar muito provavelmente abaixo da média de mercado, que é um indicador positivo, né, pensando tanto em vencimento de contratos quanto com negociação aí com os inquilinos, né? Exatamente. Bom, o nosso portfólio por último, e acho que esses relatórios aí que o Diego com a equipe dele estão fazendo na parte da engenharia, das visitas, é muito importante para todo mundo estar acompanhando, e ao invés de só olhar, né, uma fotinho aqui, o cotista consegue ter uma ideia do imóvel como um todo, né? Ter uma análise muito mais profunda aí do que a gente tem no portfólio. E acho que por hoje é só, né, Diego? Exatamente, pessoal. Bastante coisa já que a gente falou nesse relatório, muito importante. E, enfim, deixe os seus comentários também, né? A gente sempre aproveita para ver, né, quem deixa comentário, sugestão, crítica lá nos nossos canais do YouTube. Exatamente, pessoal. Fiquem super à vontade para entrar em contato aqui com a gestora, com todos os canais aí de relacionamentos. Surgindo alguma dúvida, olhou um relatório, gerou dúvida de algum ponto, fiquem super à vontade mesmo assim, para entrar em contato. A gente vai ter o maior prazer do mundo aí em esclarecer as dúvidas aí para vocês, tá? Enfim, sempre aqui à disposição. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, viu? Até a próxima.